Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celk. Sou o César e nesta aula será apresentado como criar a API com Laravel 11, isto é, será implementado o famoso CRUD. Primeiro, cadastrar, visualizar e listar, editar e apagar. Será implementado a API utilizando o Laravel 11. Esta API aceita uma requisição de uma aplicação externa. Para simular uma requisição externa, será utilizado o Insomnia. O mesmo faz uma requisição, a API processa a requisição e retorna uma resposta para a aplicação que fez uma requisição. É esta API com Laravel que será implementado nesta aula. Nesta aula será utilizado o servidor local XAMPP, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Abro o servidor XAMPP, starto o PHP e starto o MySQL, que será utilizado no tutorial. Abro no gerenciador de arquivos, eu abri o XAMPP. No meu caso, o XAMPP está instalado no disco C, htdocs, diretório padrão do XAMPP, e o diretório Celk, que eu sempre utilizo nas aulas e nos tutoriais. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Após ter aberto, venho em terminal, novo terminal, e o terminal automaticamente já acessou o diretório Celk. Se você estiver utilizando Prompt de comando ou qualquer outro programa, confira se você está no diretório correto. Para criar o projeto Laravel, eu utilizo o Composer, então eu preciso ter o Composer instalado na máquina, Composer-V, para conferir se eu tenho o mesmo instalado. Se você não tem o Composer instalado, abaixo há o tutorial apresentando como instalar o Composer. E também verifico o PHP, porque para conseguir instalar o Composer, atualmente eu preciso ter o PHP e o Composer está relacionado à versão do PHP. Eu coloquei PHP-V, incorreto, é "-v", porque eu estava falando e ao mesmo tempo digitando. Eu tenho PHP 8.2, conforme o Laravel 11 recomenda. Tenho os requisitos, então posso criar o projeto. Para criar, utilizo o Composer, conforme já citei. Quero criar um projeto e este projeto será criado utilizando Laravel, Laravel. E coloco o ponto para não criar um novo diretório. Você pode colocar o nome do projeto que você quer, mas eu coloco o ponto para criar dentro deste mesmo diretório. Será criado o projeto utilizando o Laravel 11. No meu caso, então, o projeto é para o Laravel 11. Criado o projeto, coloco o CLS para limpar, em seguida starto PHP Artisan serve só para conferir se realmente está funcionando. Pego este endereço e venho no navegador e no navegador coloco o endereço que foi apresentado. Abriu corretamente. Agora que eu sei que está startado, eu pauso, Ctrl C, CLS para limpar, venho no arquivo ler, apago tudo o que está dentro deste arquivo e dentro deste arquivo eu coloco as recomendações, por exemplo, os requisitos, PHP 8, MySQL e o Composer. Como rodar o projeto será implementado no decorrer da aula e atualmente executei este comando para criar o projeto e abaixo coloquei mais comentários. Alterar no arquivo env as credenciais do banco de dados, venho neste arquivo. Antes de alterar as credenciais do banco de dados, começo na parte superior. Nome do projeto, coloco o Celk, o projeto está local, chave, quando vocês baixarem o código-fonte não haverá esta chave, então precisa fazer o seguinte: executar este comando para gerar a chave. Além disso, quando é disponibilizado para download, não é disponibilizado o arquivo env, e também não é disponibilizado o diretório vendor. E aqui tem a explicação o que deve ser realizado. Duplicar o arquivo env, renomear para env, alterar as credenciais do banco de dados e instalar as dependências para criar o diretório vendor. Mas eu estou aqui no arquivo env. Eu citei da chave, a chave eu coloquei o comando que deve ser utilizado para gerar a chave. Debug,
Enquanto estiver em desenvolvimento, deixo true, UTC, não utilizo o time zone UTC. Coloco o time zone, fuso horário de São Paulo. Você pode pesquisar o fuso horário da sua região e qual é a URL. Posso retornar no navegador e pegar o endereço. É esse daqui que eu utilizei para acessar. Só retiro a barra no final. Qual é o idioma? Será português Brasil. Você já viu quando você acessou um site que não é em português e o navegador apresentou a opção de traduzir. Isso porque o seu projeto está definido como inglês e o seu navegador está português Brasil. E tenho a parte do banco de dados. Está utilizando SQLite, este banco, mas eu não quero utilizar ele. Será utilizado o MySQL do Champ, por isso que eu startei o MySQL. MySQL na porta 3306, entre outras informações, entre outras credenciais. Vamos ver. Então, primeiro utilizo o MySQL, depois retiro o comentário, seleciono, seguro CTRL, 2 pontos para retirar o comentário. Onde está o banco? Está local, porta 3306, conforme eu apresentei. O nome da base de dados será Celk, usuário root e a senha em branco. Usuário e a senha é root e a senha em branco é no Champ atualmente. Então eu deixo assim mesmo. No arquivo env isso já é o suficiente. Eu duplico essas mesmas informações no arquivo env exemplo, porque quando baixar o código-fonte, o arquivo env não é liberado para download e também a chave não é liberada, conforme está descrito. Duplicar o arquivo env exemplo, renomear e depois alterar as credenciais do banco de dados, gerar a chave, gerar esta chave. Tenho idioma, preciso pegar essa parte também, porque o arquivo env não é disponibilizado, só reforçando, e a conexão com o banco de dados também altero. Fecho o arquivo env exemplo e o arquivo env. Retornando, preciso criar o arquivo de rotas da API. Na versão atual do Laravel 11, não tem o arquivo api.php para criar as rotas. Você não pode criar diretamente o arquivo API manualmente. Você precisa seguir a documentação. E se você pesquisar por Laravel, em seguida abrir a documentação do mesmo, eu tenho a parte da instalação, o que eu já apresentei, startei também, mas eu quero referente à rota. Então, pesquiso na parte superior por rota. Após ter pesquisado, descendo um pouco, tem exemplo, mas eu quero criar a API. Está aqui o comando, o mesmo comando que eu coloquei no arquivo ler. Ao invés de eu copiar, ou posso copiar para agilizar, mas você digita o comando para reforçar o mesmo. Está fazendo algumas alterações. Conforme eu citei, você não pode criar o arquivo API manualmente. Agora vocês entenderam por quê. Quando eu executo este comando, o Laravel ele executa outros comandos. Está informando que vai executar as migrations. Eu quero executar sim, por padrão atualmente está assim. Eu dou um Enter. Ele está informando que não existe a base de dados Celk, porque utilizou essas credenciais que eu coloquei do banco de dados e as minhas credenciais estão corretas. Eu verifico o banco de dados acessando o localhost, venho em phpMyAdmin, não tem a base de dados Celk, por isso que ele está informando. Caso tivesse, seria apresentado outro erro. Por padrão está sim, sim, eu quero que seja criado, dou um Enter, conferir se executou as migrations, sim, executou as migrations e tenho a base de dados Celk. Criou a base de dados Celk conforme eu estou indicando aqui. E onde estão as migrations? Estão aqui. Se você não sabe sobre migrations, é um conteúdo que eu abordo no curso de Laravel, como também tem tutoriais no canal sobre migrations. Fecho. CLS para limpar. Então, está criado o arquivo API. É aqui que será criado as rotas. Eu retiro essa parte para verificar se o usuário está logado.
A parte de verificar se o usuário está logado será conteúdo do próximo tutorial. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Posso tentar acessar esta rota, somente aqui eu coloco Users, S no final, para seguir conforme está na documentação do Laravel. E para testar, é uma rota do tipo GET, utilizando o verbo GET. Verbo GET eu consigo acessar através do navegador, mas mesmo podendo acessar através do navegador, eu vou utilizar um programa para simular uma requisição externa. No meu caso, será utilizado o Insomnia. Se você não tem o Insomnia instalado no seu computador, você simplesmente pesquisa por Insomnia Download, faz o download e realiza a instalação. É muito simples. Mas, se você tem o hábito de utilizar outro programa, por exemplo, Postman, pode o utilizar. Então, eu starto Insomnia, que eu já tenho instalado. Após ter startado, caí nesta tela. Depende quando você estiver assistindo, esta tela pode ser diferente, mas atualmente é assim. Você pode acessar o Insomnia Web utilizando as suas credenciais ou alguma outra rede. Eu quero é local, então simplesmente venho em local. Eu já tenho um projeto do curso de Laravel e React Native, criar a API com Laravel e o aplicativo com React Native. Eu vou deixar aqui, não vou abrir, vou criar um novo diretório. Venho em mais, um novo diretório, e esse vai ser o nosso diretório API CRUD. E no final coloco Laravel 11. Criar o diretório. Dentro desse diretório, posso criar uma nova requisição. Está aqui a requisição, será a nossa requisição listar e será utilizando o verbo get, só conferir. Sim, está como get, eu mantenho o get. Qual é o endereço? Vamos startar. Para startar o servidor, php artisan serve e conferir qual é o endereço. No meu caso é http 127, em seguida a porta 8000. Pego esse endereço, eu estou utilizando a API, estou implementando a API, então preciso acrescentar a API. Depois da API, pego esse users, sendo o nome da rota. Atualmente ele vai retornar alguma resposta. Ao invés de retornar esta resposta, eu quero retornar um objeto e em seguida o status 200. Coloco o response, a resposta, e esta resposta será um JSON, um objeto, e dentro deste JSON eu crio um array. Neste array, primeiro elemento vai ser o status. Houve algum erro? Não, não houve erro nenhum. E depois eu retorno uma mensagem. E a mensagem será listar usuários. No momento eu não estou listando, só quero conferir se eu consigo acessar a rota corretamente. E retorno o status 200. É claro, por padrão já retorna o status 200, mas eu estou forçando, assim é mais fácil de identificar. Está startado o servidor e posso testar. Clico em Send, acessei, retornou o status 200, este status, e em seguida o conteúdo sendo um objeto. Abre objeto, finaliza objeto, primeiro o status true, em seguida a mensagem listar usuários. Significa que eu consegui acessar corretamente. Eu confiro no banco de dados se eu tenho algum usuário, venho em Users, no momento eu não tenho nenhum usuário, e para cadastrar os usuários, para poder listar, eu posso utilizar seed. Venho em base de dados, seed, e crio uma nova seed. Se você não sabe o que é seed, também é um conteúdo que eu abordo no curso de Laravel 11, como também tem no canal conteúdo sobre seed. Para criar, utilizo o PHP Artisan. Eu quero criar alguma coisa, então é make, depois seed. E o seed é formado da seguinte forma. Primeiro o nome, então vai ser user, e no final seed, a palavra reservada.
Assim fica mais fácil de identificar o que esta classe possui. Simplesmente dou um Enter para criar a seed, conferir, criou, e agora posso pesquisar na documentação do Laravel como criar seed. Posso abrir uma nova guia e pesquiso por seed. Abro a documentação e aqui você pode conferir o que eu já utilizei, o mesmo comando, e depois criar. Para facilitar, eu coloco o código-fonte criando seed. Eu verifico se existir, então se não existir este usuário, ele deve cadastrar. Na documentação, ele está indicando o nome da tabela. Aqui eu estou utilizando a Modules. Seguro Ctrl, espaço. Por padrão, quando você instala ou cria o projeto Laravel, é criado a Modules. Cliquei, acrescentou aqui acima a Modules, como também eu posso conferir. Seguro Ctrl, em seguida clico sobre User e abriu a Modules. Eu estou utilizando a Modules User conforme eu citei. O Laravel automaticamente cria esta Modules, mas se você está utilizando outra tabela, você precisa criar a Modules manualmente. Tem a parte do hash para criptografar a senha, também incluo. Conferir se incluiu o hash, sim, incluiu. E se não está sendo utilizado, posso apagar. Posso executar a seed. Como é que eu executo? Tem aqui o comando. Em algum lugar tem, está aqui, php artisan db seed. Bora executar este comando. php artisan, depois db seed para executar. Não executou nenhuma seed porque eu criei a seed, mas eu não acrescentei neste arquivo. Eu fiz de propósito só para vocês verem. É importante eu esquecer, porque se eu esquecer ou fizer de propósito, assim vocês observam ele não funcionando, vocês lembram que há necessidade de acrescentar neste local. Também tem na documentação. Vamos ver se está aqui fácil, está aqui acima. Eu preciso executar desta forma. Posso simplesmente copiar e colar. Estou chamando esta função ou este método e passando como parâmetro o seed. Observem se eu apagar e começar a digitar user, depois seed, e eu coloquei seed no final. Fica fácil de identificar que esta classe é referente a seed. É uma classe, 2 pontos para resolução de escopo e acrescentar o class. Agora sim, executo o seed, clico na seta para cima para recuperar o comando. Agora executou a seed. Confiro no banco de dados se cadastrou, venho em visualizar na tabela users, eu tenho estes registros. Ele cadastrou este registro como teste, eu não quero ele, então eu faço o seguinte, seleciono, em seguida limpar a tabela para não ter nenhum registro. Agora não tem nenhum registro, executo novamente a seed. Executo, executou, conferindo, visualizar, agora tem esses 4 registros. Start o servidor para startar, php artisan serve, startado. Precisamos listar estes usuários que estão no banco de dados. Somente antes de listar, eu acrescento no arquivo ler que depois que executar a chave, precisa executar as migrations e também as seed. E depois você pode iniciar o projeto utilizando este comando e é esse endereço que você acessa, recomendado utilizar o Insomnia, como também a sequência para criar o projeto. No momento, executamos o comando php artisan para startar e depois para visualizar o resultado. E também criamos a seed utilizando este comando e executamos a seed. Retornamos no arquivo API e ao invés de retornar diretamente aqui, eu quero chamar uma controller. Eu comento esta rota e crio uma nova rota aqui abaixo. Utilizo o route, 2 pontos, em seguida qual é o verbo? É o verbo get, sendo o nosso listar. Utilizo a rota users, somente faltou colocar a barra antes.
vai ser utilizado uma controller. Eu ainda não tenho esta controller, será user controller. A necessidade de criar a mesma será uma classe e dentro desta classe haverá um método index, o método para listar. Está apresentando como problema porque ainda não criei esta controller. Venho neste terminal e utilizo o comando php artisan make para criar alguma coisa. Quero criar a controller. A controller vai estar dentro do diretório API. Depois do diretório API, eu coloco user controller. Enter para criar, só conferir se criou, venho HTTP e dentro de HTTP tem o diretório API e user controller. Posso incluir agora esta controller, só fechar isso aqui também, e o arquivo ler eu deixo aberto. Em API, venho no final, coloco o cursor, clico em Ctrl, espaço e posso acrescentar user controller. Agora não tenho problema porque incluiu aqui na parte superior o user controller. Request não está sendo utilizado e esta rota também não está sendo utilizada, posso excluir. Crio este método em user controller. Para criar, utilizo visibilidade pública, função, método index e dentro deste método eu posso colocar a resposta. Eu apaguei, então dou um Ctrl Z para pegar este return. Eu quero somente este return. E o restante novamente eu apago. Este return que eu copiei, eu colo internamente, está comentado, seleciono, seguro Ctrl, 2 pontos e retiro o comentário. Faço uma nova requisição, só conferir, está startado, sempre confira se está startado, retorno no Insomnia e faço uma nova requisição. Listar o usuário, só para vocês terem certeza, eu coloco o número 2 no final, clico em Send número 2, chamou a controller corretamente. E para recuperar os usuários que estão cadastrados no banco de dados, eu utilizo a Models User, o editor está apresentando que eu tenho esta Models. Se você quer recuperar dados de outra tabela, você precisa ter a Models criada. A Models User já vem por padrão quando você cria o projeto. User 2 ponto, recupere os usuários. Eu quero ordenar, order by, retorne da forma decrescente. Então, a coluna ID eu utilizo como referência. Os últimos registros retorne por primeiro. Da forma desk, retorne todos. Então, eu utilizo o get. E atribuo os usuários dentro da variável users. E agora eu posso pegar esta variável users. Ao invés de eu retornar a mensagem, vai ser users, o nome do elemento no array e depois os dados que estão dentro da variável users. Confiro se retorna agora os usuários. No Insomnia, clico em Send e recuperou todos os usuários que estão cadastrados no banco de dados. Está funcionando o nosso listar. Somente eu quero implementar a paginação. Para implementar a paginação, bora conferir na documentação. Retorno no Laravel e pesquiso por pagination, sendo a paginação. E para implementar a paginação, eu utilizo esta função. Copio o nome da função, substituo no lugar do get e depois eu preciso indicar quantos registros por página. Passo como parâmetro para esta função. Coloco 2 registros por página. Se eu retornar no Insomnia, anteriormente retornou os 4 registros, de 1 até 4. Se eu clicar em Send, agora retornou somente 4 e 3. Retornou da forma decrescente porque eu coloquei da forma desk. Se eu colocar agora page, você precisa colocar o ponto de interrogação, depois do ponto de interrogação a variável página, page, e indico página 2. Clico em Send, agora retornou o registro 2 e 1. Está na página 2. Coloco página 1 retorna registro 4 e 3. Se você não colocar o número da página, eu recorto isso, clico em Send, retorna sempre a página 1 por padrão. Copio agora esse endereço, venho em API e acrescento que para fazer uma requisição para esta rota, faz uma requisição utilizando o verbo get
e é esse endereço. Assim facilita para quem está começando. E, além disso, um comentário, recuperar os usuários, retornar os dados e também uma documentação aqui acima. Estou indicando que vai retornar um JSON, então eu preciso colocar a tipagem. A resposta será um JSON response. Só confira se você está incluindo o response correto, é esse daqui. Confiro na parte superior e tenho aqui o response. Assim, eu estou tipando, indicando que este método ele retorna como resposta um objeto, um JSON. Testo se continua funcionando, clico em Send, ok, continua funcionando o nosso listar. O listar está implementado. Agora o próximo passo é implementar o visualizar. E para isso, utilizo um route para criar uma rota, também será do tipo get, e o listar acessa users, mas eu preciso enviar o ID do usuário que eu quero visualizar. Simplesmente coloco user e utilize a controller que já temos. É user controller, eu coloquei somente controller. Agora sim, user tem na parte inferior user controller, dois pontos para resolução de escopo, class, haverá o método visualizar é o show, conforme a documentação do Laravel recomenda. E para conseguir visualizar, vai ser esse endereço. Também utiliza o verbo get, depois users e não tem a página. Coloca a barra e o ID do usuário que você quer visualizar. Users, e aqui você passa o ID do usuário. É recomendado colocar o nome do valor com o mesmo nome da models. Criado a rota, preciso criar este método. Venho em user controller, também com a visibilidade pública para poder ser chamado fora da classe. O nome é show e dentro deste método ou função, eu pego este ID que está sendo enviado e recupero os dados utilizando a models user, model user. Assim, eu estou indicando, aqui estou enviando o ID do usuário. Utilize este ID nesta models e esta models ela recupera os registros no banco de dados na tabela user. Utiliza esta coluna como referência. Por isso é importante seguir o padrão, coluna ID sendo a chave primária. Seguindo o padrão, o Laravel fornece muitas facilidades. E depois que eu recuperar os dados do usuário, eu injeto os dados dentro da variável user. Agora é só retornar os dados. Posso pegar esta resposta para facilitar e não é users, agora é user. Simplesmente assim eu estou retornando. Comentário para auxiliar e também uma documentação. Exibe os detalhes do usuário específico. Parâmetro, eu recebo o ID do usuário e recupero utilizando esta models. E retorna um JSON como resposta. Posso pegar esse JSON response e dois pontos, em seguida tipar o método JSON response. Está criado a rota e criado a controller. Simplesmente pego esse endereço e faço uma requisição utilizando o Insomnia. Uma nova requisição, HTTP. Esta requisição será o visualizar e coloco o endereço. Quero visualizar o usuário 1. Clico em Send, recuperou o usuário 1. Depois coloco o usuário 4. Clico em Send, o usuário 4 conseguiu recuperar. Mas observem que eu coloquei o endereço aqui e aqui também. E em algum momento eu altero. Eu vou fazer esta alteração só para apresentar para vocês. Dou um Ctrl C, utilizo novamente PHP Artisan, coloco host, será um novo host. O host recebe o localhost e depois a porta. Port recebe a porta, está sendo utilizado a porta 8000, então eu vou colocar 4000. Dou um Enter, startou, agora está neste endereço. Se eu alterei o endereço, há necessidade de alterar
manualmente aqui. Vamos ver se funciona. Ok, funcionou com localhost. Venho no visualizar, preciso também alterar, clico em Send. Observem que já complicou, já teve 2 locais para alterar. Imagine se eu tiver 30, 50 requisições, alterar em todas as requisições. Eu posso criar uma variável de ambiente. Venho neste ícone engrenagem, meu já tem o URL, que é utilizado na API. Posso apagar isso e começar do zero. Abro a chave e em seguida coloco o URL, entre aspas duplo, você precisa colocar, e coloco o endereço que eu havia colocado, localhost 4000. Não precisa salvar, automaticamente salva, só fechar. E aqui agora eu coloco o URL. Se ele não apresentar, você dá um Ctrl espaço, no meu caso ele já apresentou, seleciona o URL e temos aqui preview da URL, localhost 4000 e depois o restante do endereço. Eu acho que aqui eu coloquei coisas a mais, não, está correto, sem a barra, só queria conferir. Clico em Send, visualizar funcionou, visualizo o usuário 1, também funcionou. No listar, ao invés de eu utilizar esse endereço fixo, eu utilizo o URL e seleciono, clico em Send, listou da mesma forma. Eu pauso o servidor, Ctrl C, e starto PHP Artisan Serve. E não é mais localhost. Preciso alterar em cada requisição? Não, só venho e altero a variável de ambiente. Desta forma, vale para todas as requisições. Agora já está preview 127. Clico em Send, funcionou. No visualizar também já está 127. Veja a facilidade que o Insomnia nos fornece. O visualizar já está funcionando. Próximo passo é implementar o cadastrar. Crio uma nova rota, route, e para implementar o cadastrar, a rota será do tipo post. Utiliza o verbo post e será /users. Mas agora vai vir a seguinte dúvida. Eu não tenho já users aqui acima? Sim, eu tenho users aqui acima e aqui também. Como é que diferencia? Aqui está sendo utilizado o verbo get. Aqui está sendo utilizado o verbo post. Mesmo sendo o mesmo endereço, a mesma rota, mas o verbo de requisição é diferente. Pego a controller user controller. Qual será o método? O método para cadastrar será store, conforme a documentação indica, e para conseguir acessar é o seguinte endereço. Eu esqueci de indicar que isso é uma classe. Pego esse endereço, só para facilitar, pego até users, substituo, deve ser utilizado o método post, e 127 API users, é exatamente esse endereço. Pego o nome do método e crio dentro da controle. Visibilidade pública, uma função, o nome do método store e este método store. Ele recebe os dados, então posso colocar aqui request para receber os dados. Após incluir, confira se realmente conseguiu incluir, está aqui na parte superior. E quando eu receber os dados, eu injeto os dados dentro da variável request. Com os dados recuperados, no momento só dou um dd em seguida request. É isso que eu quero como resposta. Posso fazer uma requisição. Para criar uma nova requisição, será HTTP. Qual é o verbo que está sendo utilizado? É o verbo post. Então, aqui eu também coloco post. E é o nosso cadastrar. A palavra aqui não importa, esta palavra que eu estou colocando, é só para organização. Pego o URL, a nossa variável de ambiente que possui o endereço, barra, e o restante da rota é users. Simplesmente copio e preciso enviar os dados. Os dados serão enviados no corpo. Importante, no cabeçalho precisa ter o seguinte. Se eu colocar aqui o JSON, coloquei JSON, vou enviar um objeto. Se eu vier no cabeçalho, agora eu tenho que o conteúdo será enviado em formato JSON. Venho em JSON, crio este objeto,
confiro no banco de dados se é coluna name que recebe o valor, verificar, exato, coluna name, e é muito importante. Você só pode manipular valores das colunas se a coluna estiver definida na Models. Venho na Models, aqui na parte superior, User, e tenho este atributo. E este atributo indica quais colunas que eu posso manipular. Name eu posso manipular, e-mail também, e password eu posso manipular. São essas 3 colunas. Pego o e-mail, somente ainda não coloquei o nome, então vai ser o César 5 e depois, entre aspas, duplo e-mail, e o e-mail será o cesar5@celc.com.br. Se você utilizar o e-mail que já está cadastrado no banco de dados, vai apresentar um erro, então utilize e-mail que não está cadastrado ainda no banco de dados. E por último, password. O password será a seguinte senha, de 1 até 6, e a letra A. Clico em Send, vamos ver, não conseguiu executar corretamente, porque eu não coloquei o endereço correto. Está faltando o quê? Eu estou trabalhando, estou desenvolvendo uma API, então faltou a API. Clico em Send, agora sim, esse DD que eu coloquei, Request, é o valor que eu tenho neste local. O conteúdo que eu recebi, nome, e-mail e password. Se eu vier em request, tem os parâmetros, nome, e-mail e password. E se eu colocar agora name, depois do request, indicando que eu quero recuperar somente o nome. Clicando em send, recuperou o nome. Se eu já tenho os dados, só falta cadastrar no banco. E para seguir as recomendações, eu vou utilizar o Begin Transaction. Eu inicio a transação utilizando DB, em seguida Begin Transaction. Para iniciar a transação, só conferir se incluiu o correto aqui na parte superior. Não, ele não incluiu. Começo novamente. Apago, dou um Ctrl espaço, incluo, confiro na parte superior, incluiu, agora sim. Se eu colocar 2 pontos para resolução de escopo, digito Begin, apresentou Begin Transaction. Iniciei a transação, depois utilizo o try catch. Se conseguir executar o que estiver dentro do try, quer dizer que retorna status OK. Se não, acessa o catch. Neste catch posso receber a exceção, incluir aqui a exceção, dou um Enter e atribuo dentro para a variável e. Acrescentar exceção na parte superior, incluiu aqui, posso utilizar tranquilamente. E dentro do catch, quando não conseguir executar corretamente o que estiver dentro do try, ele deve dar um rollback, não concluir o registro no banco de dados e retornar a mensagem de erro com status 400. Utilizo novamente o DB. Para não confirmar o registro no banco de dados, eu dou um rollback. E para retornar a mensagem, eu pego este retorno para agilizar. Retorna um JSON, status falso, houve um erro e não é user. Agora vai ser uma mensagem. E a mensagem será usuário não cadastrado. Não é sucesso, é erro, então eu retorno 400. E quando conseguir executar corretamente, deve executar o seguinte. Pego a Models User, que está nesse endereço, e deve fazer o quê? Criar um registro. Cuidado, o create é sem a letra D no final. Crio um array e dentro deste array indico as colunas. A coluna name recebe o que está dentro de request. Lembram do DD que eu coloquei aqui acima? Inclusive ainda está aqui o valor. Eu coloquei DD name. Aqui também, request name para recuperar o nome. Depois do nome eu tenho o e-mail. A coluna e-mail recebe o que estiver dentro de request e eu estou enviando o valor sendo o e-mail.
copio e colo. E por último tenho a senha. Password, qual é o nome? Confiro na Models. Password eu posso manipular, está dentro desta propriedade. Password recebe o que estiver dentro de request e eu estou enviando um password. Conferir? Sim. A aplicação está enviando a senha para a nossa API. Desta forma, deve cadastrar o registro, mas ele não vai confirmar o registro no banco de dados. Só inicia a transação, faz o cadastro, mas eu preciso concluir, realizar o commit. Pego o DB, em seguida 2 pontos e commit o registro no banco de dados. Então, confirma o cadastro do registro no banco de dados e retorna uma mensagem de sucesso. Pego isso daqui, só para agilizar. Return status true, não houve erro nenhum. Depois eu tenho a mensagem usuário cadastrado com sucesso e retorna também os dados do usuário. Um elemento no array user recebe o que estiver dentro da variável user. E não é 400, é 201. 200 é sucesso, quando conseguir cadastrar corretamente é 201. Eu coloquei user, mas ainda não foi criado a variável. Este registro, quando for cadastrado, atribui o valor dentro de user. A princípio, já deve cadastrar o registro corretamente. É claro, há mais funcionalidades a serem implementadas, mas no momento eu posso testar. Eu tento cadastrar este César 5. Clico em Send, retornou o status 201 e o status 201 significa que conseguiu executar a requisição com sucesso, sendo uma resposta para POST ou PUT. Confiro no banco de dados ou posso conferir no listar, clico em Send, agora eu tenho o registro 5, conseguiu cadastrar. Se eu tentar cadastrar este 5, vamos ver agora o que vai ocorrer. O usuário não cadastrado, não conseguiu cadastrar. Ele caiu aonde? Ele caiu neste catch, não confirmou a operação e retornou a mensagem. Mas eu quero retornar uma mensagem personalizada. Eu quero validar os dados que o usuário está enviando. Para isso, eu utilizo o request. Você pode pesquisar na documentação mais sobre validação. Eu vou utilizar o validation e para validar, posso utilizar o request. Descendo um pouco, temos aqui o exemplo. É isso que quero validar. Por exemplo, obrigatório, se é único, tamanho máximo. E para implementar esta validação, crio um arquivo request para criar PHP, em seguida artisan, make para criar alguma coisa, vai ser um request user primeiro o nome, eu estou validando o usuário, e depois request. User é o nome da Models, assim é fácil de identificar. Request, porque eu estou implementando a validação. Enter para criar. A princípio apresentou que criou com sucesso, só limpar, diminuir o tamanho para ter mais espaço. E vamos ver, criou o diretório request dentro do app http request user request que eu criei. Quero implementar a validação, então primeira coisa, true, utilize esta validação. E aqui eu indico, por exemplo, quero validar name e o nome é obrigatório. Como é que eu utilizo? Tem o exemplo na documentação, indicando que é obrigatório. Depois eu tenho o e-mail vai ser o seguinte, o e-mail é obrigatório, posso pegar conforme está aqui acima. Também deve ser do tipo e-mail, utilizo o pipe, na documentação, pipe e depois a segunda validação. E é um e-mail, deve ser enviado e-mail. Pipe para implementar mais uma validação. Deve ser único, então eu utilizo único. Aqui tinha o exemplo do único? Sim, está aqui, único post. Então aqui você também pode colocar único e depois users. Mas eu já vou implementar, deixar pronto quando for o editar. E-mail. O e-mail que deve ser único, ponto, pego o ID do usuário, quando eu estiver editando vai ter o ID.
Eu recupero o ID do usuário enviado na URL quando estiver editando. Agora eu estou cadastrando, não vai interferir. This para recuperar o valor que está sendo enviado na rota e é o valor user. E depois eu atribuo o valor somente no início, agora sim, atribuir, e eu crio a variável cifrão user ID. Pego esta variável user ID e verifico. Se user ID for true, então faz o seguinte: pega o ID do usuário, utiliza, se não, utiliza nulo, não utiliza como condição. Implementei em relação ao usuário único e também o password. Em relação ao password, a senha é obrigatória, então vamos colocar aqui required. Pego aqui da parte superior e no mínimo 6 caracteres. Coloco min 2.6 caracteres. Mas se eu deixar desta forma, ele vai apresentar as mensagens em inglês. É claro, você pode traduzir. No curso de Laravel eu apresento como traduzir para o português, mas eu prefiro criar mensagens personalizadas. Aqui na parte superior, apago essa documentação, coloco uma documentação personalizada e abaixo, primeiro coloco a documentação e depois eu crio o método com as mensagens. Será visibilidade pública, função, o nome é mensagens e este método ele retorna um array, vai apresentar um problema porque eu não estou retornando ainda o array. Agora sim eu crio este array. Return e retorne um array. E já não temos mais o problema, porque eu estou retornando o array. Pego primeiro o nome da coluna. A coluna tem o nome de name, ponto, e o que eu estou validando é o obrigatório. E este obrigatório recebe a mensagem. Campo nome é obrigatório. Posso duplicar este. Próximo é o e-mail. Também tenho o obrigatório. Simplesmente coloco e-mail, obrigatório. Campo e-mail é obrigatório. Também tem em relação ao e-mail o seguinte. Temos que deve ser e-mail e também deve ser único. Eu duplico este. Ele está apresentando alguma coisa errada. Não, só faltou salvar. Agora sim, temos e-mail, e-mail e único. E-mail deve ser do tipo e-mail. Coloco e-mail. E por último tenho que deve ser único. Também pego e coloco único. Personalizo a mensagem. Necessário enviar e-mail válido. O e-mail já está cadastrado. Duplico o obrigatório e duplico também este segundo. Pego esses dois. E não é mais e-mail, agora vai ser o password. Password e password. Primeiro é o obrigatório e depois eu tenho o mínimo. Alterar a mensagem. Campo senha é obrigatório e a senha com no mínimo 6 caracteres. Eu coloquei 6 caracteres, sim. Ele vai pegar o que estiver dentro de mim e colocar aqui 6 caracteres. Está implementado a validação e a mensagem, mas a nossa aplicação é uma API. Eu preciso retornar um objeto. Coloco a documentação do que deve ser implementado. Está aqui a documentação, manipular as validações e deve retornar um objeto com as validações. Crio um método com a visibilidade protegida, depois função, o nome da função e a função recebe como parâmetro validator. Só confira se você vai incluir o validator correto. É esse daqui. Está aqui, conferir na parte superior. Esse daqui que você deve incluir. Depois de ter incluído o validator, injeta em validator. E a resposta vai ser a seguinte. Utilizo esta, em seguida new para instanciar o HTTP. Só conferir qual é o HTTP de resposta.
Ok, incluiu mesmo. Depois pego o response. Eu quero retornar uma resposta e esta resposta incluiu errado. É o response. Ele vai retornar. Eu confiro na parte superior se não incluiu coisas indevidas. Não está correto, então podemos continuar. Depois do response, um JSON, retorno um objeto e dentro deste objeto crio um array. E dentro deste array, primeiro tem o status, conforme eu estou seguindo o padrão, vai ser falso. E depois eu tenho os erros. Errors. Este elemento do array recebe o que estiver dentro de validator, dentro desta variável, e dentro desta variável tem erros. Tem mais valores, mas eu só quero os erros, E retorno o status, 422. O que significa o 422? O código status 422 significa que o servidor conseguiu entender a requisição do cliente, mas não pôde processá-lo devido a erro de validação, porque os dados estão incorretos. Eu vou tentar colocar aqui em palavras melhores o que eu expliquei. Está aqui para vocês compreenderem melhor. E user request, agora eu posso utilizar na controle. Ao invés de eu utilizar o request, eu pego o user request. Ainda não apresentou. Agora sim, temos o user request. Conferir se incluiu na parte superior. User request está aqui, incluiu. Apago o request, porque não está sendo utilizado mais. E posso testar se realmente a validação está funcionando. Faço uma nova requisição através do Insomnia. Este usuário já está cadastrado. Clico em Send, o e-mail já está cadastrado. Fez a validação. Testo o nome, clico em Send, campo nome é obrigatório, fez a validação. Vamos ver em relação ao e-mail, clico em Send, campo e-mail é obrigatório, legal. E temos a senha, clico em Send, campo senha é obrigatório. Coloco de 1 até 5, clico em Send, senha com mínimo 6 caracteres. Pegou o número 6 que eu havia citado. Temos aqui min 6. Quando eu coloco 2.min, ele está utilizando o que está sendo atribuído aqui na parte superior. Se você colocar aqui 8, se eu clicar agora em Send, mínimo 8 caracteres. Simplesmente eu retorno para 6. Vocês viram que eu não preciso ficar alterando em dois locais. Eu altero em um único, em outro local repercute a alteração. 5, 6 e a letra A. Não consegue cadastrar porque este usuário já está cadastrado. Eu coloco César 6. Tento cadastrar, clico em Send, conseguiu cadastrar. Venho no listar para conferir, clico em Send, era o César 7. Por que não cadastrou o usuário 6? O usuário 6 foi aquele erro de rollback. Lembram que no decorrer da aula, uma hora ele não conseguiu cadastrar corretamente. Ele deu o rollback. Na hora que ele deu o rollback, ele não confirmou o cadastro. Ele havia inserido os dados do registro 6, mas como não realizou o commit, não confirmou a transação, ele realizou o rollback, ele desfez e não confirmou o registro. Não confirmando, ele não cadastrou o registro 6, por isso que o 6 já não foi mais utilizado mais. Agora já temos o César 7. Os dados estão incorretos, deveria ser o César 7. Precisamos implementar o editar. E para implementar o editar, faço o seguinte, venho em API, copio esta requisição para facilitar e o editar utiliza o verbo put. Eu preciso receber o ID do usuário que eu quero editar, então eu coloco user e não será o store. Seguindo a documentação, o recomendado é o update. Pego o update, preciso alterar aqui? Não, aqui só preciso acrescentar o ID do usuário que eu quero editar. Preciso alterar sim, aqui colocar o put. Utilize o verbo put. API, users e o ID do usuário.
bora criar este método na controller. Eu coloquei a documentação aqui? Não coloquei no Store. Coloco a documentação e também falta tipar o método. Isso está no cadastrar. Podemos ir no editar. E no editar, pego o update, o nome do método, visibilidade pública, para poder ser chamado fora da classe, e o nome do método é update, e este método update, posso já indicar que vai ter uma resposta, um JSON, coloco para não esquecer depois, e também colocar uma documentação. Coloquei a documentação que deve ser implementado. Primeiro, eu vou receber o ID, então posso recuperar os dados. Pego o user response, cadê user request? Está aqui a nossa validação. Depois que eu validar, eu injeto os dados em user request. Retorno um JSON, então vamos implementar esta resposta. Vai ser uma resposta sucesso. Pego esse daqui ou só isso daqui, eu pego no momento. E retorno para conferir se estou recebendo. Request, pego aqui o request e coloco aqui. Usuário editado com sucesso. E retorna o status 200. Faço uma nova requisição pelo Insomnia requisição. Essa requisição será o editar. E o editar utiliza o verbo put. E depois a URL, nossa variável de ambiente. O restante da rota, venho em API. Eu tenho users e o ID do usuário. Só não esquecer da palavra API. Eu quero editar o usuário, era o ID 7. Só conferir, era no listar o usuário ID 7 que eu quero editar. Coloco simplesmente no editar ID 7, clico em Send, não conseguiu executar a propriedade ID. Isso porque temos a validação, venho em User Controller e abro a validação User Request, eu estou recebendo o ID do usuário. Cadê o ID? Temos a validação, está aqui. User, e eu não estou recebendo. Então, para fazer isso, eu pego, utilizo a modules user, depois injeto os dados em user. Só conferir se incluiu a modules user na parte superior, está aqui, podemos continuar. Bora testar novamente. Clico em Send, agora sim, campo nome obrigatório, campo e-mail obrigatório e campo senha obrigatório. Caiu na validação. E este user, vamos ver o que possui user. Se eu pegar e fazer uma nova requisição, não passou pela validação, por isso que eu não tenho os dados. Vamos fazer para que passe. Venho em corpo, JSON, no cabeçalho estou enviando conteúdo em formato de JSON e crio um objeto. Para facilitar, eu pego do cadastrar. Simplesmente copio e venho no editar, porque já está criado o objeto. Nome vai ser o Cesar7 e o e-mail também Cesar7. A senha é a mesma. Clico em Send, passou pela validação e agora retornou status true 200 e depois eu tenho os dados do usuário. Aqui os dados do usuário, mas eu não editei, eu só retornei os dados. Para editar, inicio a transação. Para iniciar, pego db e begin transaction para começar a transação. E depois eu tenho o try catch. Se conseguir executar corretamente o que estiver dentro do try, permanece no mesmo. Se não, acessa o catch. No catch eu posso ter a exceção e atribuo para a variável e de erro. Abro chave, fecho a chave e posso retornar agora o erro. E o erro, para facilitar, pego esse daqui junto com o rollback. Acrescento dentro do catch. Não confirma a operação, usuário não apagado, não editado, porque eu estou editando agora. E retorna status 400. E quando conseguir
editar corretamente, precisamos começar a implementar a edição. Primeiro, editar. Para isso, pego o user, é este usuário que eu quero editar, e para editar simplesmente utilizo o update, abro o array e dentro deste array indico quais são as colunas. Também pego do cadastrar para facilitar. Eu quero editar o nome, o e-mail e o password, conforme eu estou enviando. Nome, e-mail e password, exatamente isso que eu quero editar. E depois preciso confirmar a operação. Também pego do cadastrar para facilitar. Pega o commit, confirma os dados no banco de dados e depois retorna status 200. Retorna os dados do usuário editado e uma mensagem de sucesso com status 200. E não é o usuário cadastrado, é o usuário editado com sucesso. Vamos ver se funciona o editar. Clico em Send, usuário editado com sucesso, status 200. Confiro no listar, clico em Send. Agora o ID 7 possui César 7 e o e-mail César 7. E a senha também foi alterada. A senha não é retornada porque se eu vier na Models, para facilitar eu seguro o Ctrl, venho em User, que é a Model, e abre e tem o Protect, indicando que este atributo indica quais são as colunas que devem ser ocultadas. Elas não devem ser visualizadas ou retornadas para visualizar. Está editando corretamente, agora falta implementar o apagar. Para apagar, vamos pegar este mesmo, pode ser sem problema nenhum, e utiliza o verbo delete. Users, preciso enviar o ID do usuário que quer excluir, não é o update, conforme a documentação indica, é este método. Preciso alterar alguma coisa? Sim, só o verbo que é o delete, o restante permanece. Pego o nome do método, venho em User Controller, antes confiro, já coloquei a documentação no update, crio o método público, em seguida com o nome e internamente coloco um DD apagar. Só esta palavra para testar se realmente eu consigo acessar este método. API, ok, faço uma requisição, crio uma nova requisição, esta requisição vai ser o apagar, utiliza o verbo delete, pego a variável de ambiente, URL e depois a API, depois da API o restante da rota, users e o ID do usuário que eu quero excluir. Vai ser o 8. Eu não tenho usuário 8, eu cadastro este usuário 8, César 8, e aqui também 8. Clico em Send, usuário cadastrado, venho no listar, clico em Send, usuário 8. Mais um usuário, cadastrar, coloco o usuário 9, clico em Send, cadastrado, e por último eu tenho o 10 e o 10. Clico em Send, também está cadastrado. Se eu retornar no listar, todos eles estão cadastrados. Eu quero apagar algum deles. Eu começo com o 9. Clico em Send, eu tenho a resposta, a palavra apagar, que eu coloquei aqui no DD. Significa que está funcionando. Para não esquecer depois, coloco a documentação e também o retorno. Coloco a tipagem JSON. Será que no editar eu coloquei a tipagem? Sim, coloquei. E está apresentando um problema porque eu não estou retornando nada. Eu preciso retornar um objeto. Antes de retornar, coloco try, crio try. Se conseguir executar, permanece no try. Se não, acessa o cat. E neste cat tenho a exceção. E a exceção posso atribuir dentro da variável e. E internamente podemos retornar. Vai ser o rollback. Então simplesmente pego o rollback. Não, aqui não vou ter o rollback. Eu só retorno a mensagem.
e a mensagem vai ser usuário não apagado. Retorna status 400, ok, é isso que eu quero. E para apagar, preciso pegar o usuário, o ID do usuário e recuperar. Para recuperar, a modules user recupera os dados e injeta os dados dentro da variável user. Pego esta variável user que possui os dados e indico que este usuário eu quero apagar, o delete. Desta forma, já estou excluindo o usuário. Só falta retornar uma mensagem de sucesso. Peguei da parte superior, aqui faltou colocar, apagar o registro no banco de dados. E por último, retorno os dados do usuário apagado e uma mensagem de sucesso. A mesma coisa eu coloco aqui, o usuário apagado com sucesso, indico qual usuário que foi apagado. Criado, podemos testar se realmente funciona. Eu vou apagar o 9. Clico em Send, usuário apagado com sucesso, confiro no listar, tinha o 9. Se eu clicar em Send, agora não tem. Do 8 para o 10. Funcionou o apagar. Eu faço o seguinte, visualizar o 1, cadastrar, fica este mesmo, ou eu posso colocar o 7. Então, aqui vai ser o 7, editar também 7, o apagar vai ser o 2. Por que eu estou colocando esses valores? Porque agora eu posso fazer o seguinte, na versão atual do Insomnia, pode ser que quando você estiver utilizando o Insomnia, esta funcionalidade não esteja disponível no gratuito, mas atualmente está aqui e é gratuito. Eu posso exportar, clique em exportar, deixo tudo pré-selecionado? Não. A parte da API do curso de como criar a API com Laravel e o aplicativo com React Native, não vou disponibilizar somente isso daqui. Clico em exportar. Vou deixar JSON, fazer, sim, em seguida seleciono onde que eu quero salvar, coloco Export, exportou, e agora faço o seguinte, excluo este e excluo também esse daqui. Não tenho mais nenhum projeto. Faço o seguinte, venho novamente e importar. Posso simplesmente arrastar o arquivo, tenho o arquivo que eu exportei, arrasto e escanear. Importar, ele identificou uma área de trabalho e 5 requisições. Importar, está novamente aqui. Então, quando vocês baixarem o código-fonte, vai estar disponível o projeto no Insomnia. Portanto, está implementado a nossa API básica utilizando o Laravel. Esta API aceita uma requisição. Para fazer esta requisição, utilizamos o Insomnia, fez a requisição para a API e a API está retornando a resposta. Implementamos o famoso CRUD, cd cadastrar, utilizando o método post, em seguida listar e visualizar, utilizando o verbo get, em seguida o editar, utilizando o put e por último o delete, utilizando o verbo delete. Implementado o famoso CRUD na nossa API. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.